Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um privilégio poder trocar essas energias com vocês. A gente recebe sempre muito mais do que dá. Podem ter certeza disso. Muito bem. O tema da noite, motivos de resignação, como já foi dito aqui, encontra-se no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças, elas encerram a mensagem do Cristo que nos foi proferida no monte em Cafarnaum, conhecida também como Sermão da Montanha. E ali nós temos uma síntese das leis morais que devem reger a humanidade. É talvez o compêndio de ensinamentos do Cristo o mais bonito, o mais significativo. Ali está agrupado tudo o que nós precisamos. É tão importante essa mensagem do Cristo para a humanidade que o Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, certa feita disse que se todos os livros do Ocidente fossem queimados e sobrasse somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Porque nós teríamos ali o alimento para a reformulação do pensamento humano. E que, sendo salvo o Sermão da Montanha, nós teríamos condição de salvar não só um país, mas toda a humanidade. Tamanha a grandeza e a importância desses ensinamentos que nos foram trazidos ali em Cafarnaum. Muito bem. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa frase nos dá dois aspectos interessantes. O primeiro é a respeito da compensação que espera aqueles que sofrem. Então é uma nota de esperança. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados no futuro. E também essa frase nos dá a força, a segurança para que nós possamos nos resignar perante as nossas dores e as nossas provações. Ela nos dá a motivação para essa resignação. Mas ela é um paradoxo na vida humana. Ela era um paradoxo quando Cristo nos trouxe a mensagem, e ela ainda é um paradoxo. Porque as bem-aventuranças, elas exaltam de alguma maneira o sofrimento. Exaltam a nossa passagem em sofrimento no planeta Terra, na vida terrena. E vai fazer um contraponto com o que os nossos instintos fazem com que a gente espere da vida. Nós não estamos aqui, a gente no primeiro momento, ao encarar a vida, nós não falamos, nós estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para ser venturosos, para ter tranquilidade, serenidade, para viver a vida, uma vida boa. E aí a gente vê Jesus informando que bem-aventurados são aqueles que sofrem. Então nós precisamos, num primeiro momento, compreender a vida. O que é a vida? Essa pergunta, ela nos instiga desde os primeiros momentos da humanidade. Desde que o homem começou a pensar, essa devia ser um dos maiores questionamentos. O que é a vida? O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, eu acho que para a gente começar a compreender, sobretudo essa questão das bem-aventuranças e também a questão da resignação, da necessidade, dos motivos da resignação, nós precisamos refletir sobre a vida, fazer uma análise filosófica sobre a vida. E toda análise filosófica tem normalmente 3 aspectos. Uma pergunta, algumas considerações, algumas possibilidades que permeiam aquela nossa dúvida, aquela nossa pergunta, o nosso alvo de reflexão, e ao final uma conclusão. Então esses são os 3 aspectos de uma reflexão filosófica. Essa conclusão, por ser filosófica, ela não tem uma comprovação científica. E pressupõe até que hajam outras interpretações. E é bom que assim seja. Porque cada um de nós vai interpretar isso de uma forma, segundo o seu grau evolutivo, segundo o seu momento, segundo a profundidade que a gente entra no tema. E para a gente dar um exemplo disso, eu me lembrei, quando eu estava dando uma olhada nesse tema, de uma música do Gonzaguinha, do Luiz Gonzaga, filho do rei do Baião, onde ele fez uma reflexão filosófica a respeito da vida. A música é aquela música O Que É, O Que É.
E ele tem esses 3 aspectos. Ele começa apresentando na música, né? Ele começa fazendo a pergunta: e a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Então essa é a pergunta, né? O que é a vida? Aí ele vem um pouco mais à frente e faz algumas considerações de algumas possibilidades. E aí ele coloca: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que se vai num segundo. É um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então ele traça algumas possibilidades. Ele começa com a possibilidade materialista. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. Depois ele passa para um momento um pouquinho mais metafísico, né? É uma gota, um tempo que se vai num segundo. Quando você imagina que é um tempo que se vai num segundo, você já tem que colocar num pano de fundo a eternidade, né? Se vai num segundo do quê? Se nós acreditamos na primeira frase, que é só a vida, e a vida tem lá 70, 80 anos, isso é a vida. Agora, quando ele fala que é uma gota, um tempo que se vai num segundo, ele está colocando por trás a eternidade. Então já entrou num campo um pouquinho mais metafísico. E no segundo ele cai num campo religioso, quando ele fala que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então ele colocou essas 3 possibilidades do que poderia ser a vida nessa reflexão dele. E qual é a conclusão que ele chega no final da música? Quando ele diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Então essa conclusão dele é muito profunda, uma música singela, uma coisa que a gente ouve em 4, 5 minutos, mas se a gente para analisar, né, olha a conclusão que ele chegou, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. A vida tem que ser vivida, ainda que ela seja uma gota, um segundo, ela tem que ser vivida. E nós vamos explorar um pouquinho o que é ser feliz, né? Que ele fala: não tenha vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. De novo, né? Na questão metafísica, de sermos eternos, eterno aprendiz. Não é nem um aprendiz na vida, porque a vida é finita. É um eterno aprendiz. É o tempo todo. É nessa vida, é na próxima, é na outra. E depois ele coloca uma pontinha de esperança, né? Eu sei que a vida podia ser bem melhor. E será. E será. E também aí leva a gente a pensar que ele, num momento iluminado, não estava pensando que a vida será mais bonita no decorrer dela apenas. E sim que a vida vai cada dia se tornando mais bonita e cada vida mais bonita. E cada geração mais bonita que a outra. Então é bastante interessante a gente fazer, né? Esse foi só apenas um exemplo que eu quis trazer para a gente poder criar um fio condutor aí dessa nossa jornada pela questão da resignação. Então entender esse objetivo da vida, não é? Entender que quem nós somos nessa vida? Nós somos espíritos em evolução. Espíritos eternos em evolução. E nós temos a vida como um instrumento dessa evolução. Então a vida não é um fim, a vida é um meio. É o meio que vai nos conduzir à evolução. E como é que isso acontece? Quais são os processos? Qual é o processo evolutivo, né? Ele se baseia no acúmulo de experiências. Então nós vamos vivendo sucessivamente as nossas experiências, vamos acumulando essas experiências, e ele é regido pela lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então nesta ciranda nós vamos evoluindo, vida após vida. E aí nós chegamos à conclusão de que nós não estamos aqui unicamente para ser felizes. A vida não é um parque de diversões. A vida é um instrumento de evolução. A vida é através dela que nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo final, que não é ter uma vida boa,
É nos transformar em espíritos evoluídos. E por ser espíritos evoluídos, nós teremos vida boa. É o contrário. É o contrário. No nosso estágio evolutivo, a felicidade é relativa. Não é possível que nós sejamos felizes o tempo inteiro. Nós temos momentos felizes, momentos de prova, porque é assim que nós precisamos que seja, para que a gente possa evoluir. E quando a gente fala em felicidade, em ser feliz, aí a gente pergunta, mas o que é? Onde é que está a felicidade? O que é ser feliz? Eu desafio a gente a pensar em uma pessoa que nunca tenha tido problema, que tenha sido feliz a vida inteira como a gente imagina que é felicidade. Tranquilidade, sem problema. Né? Me fala uma pessoa que não tenha pelo menos um cunhado mala. Né? Não tem. Não tem. Em algum momento nós vamos nos deparar com uma prova, com uma dor. Em algum momento nós vamos ter que enfrentar isso, porque isso é inerente da nossa condição. Então, muito bem, nós vamos buscar a felicidade aonde? Nós não encontramos a felicidade quando nós colocamos a felicidade em meios externos. Seja esse meio externo algo material, a minha condição financeira, o meu carro, a minha casa, seja pessoas, a minha família, os meus filhos, o meu marido, a minha mulher, são coisas externas. Quando nós colocamos a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, ou de coisas externas, fatalmente nós vamos quebrar a cara. Porque as pessoas vão muitas vezes devolver com ingratidão, porque estão num momento evolutivo diferente, não é porque são más. A gente tem costume de rotular as pessoas, é bom ou mal, não tem isso, nós estamos todo mundo na mesma jornada. Às vezes a pessoa faz alguma coisa que para ela está certa, mas para nós não está. E a gente se decepciona. Às vezes você cria um filho e dá tudo para esse filho. A nossa geração, ela vive esse problema. Os pais tratam os filhos como príncipes, se privam das coisas e dão para os filhos todas as facilidades. E via de regra nós criamos pessoas despreparadas para a vida, que nos decepcionam depois. E o nosso modelo de felicidade rui. Vai à falência, porque está fora. Se nós buscarmos os grandes missionários da Terra, naquelas pessoas importantes que fizeram trabalhos de fato missionários, nós vamos ver que todas elas colocaram a sua felicidade interna, em realizações internas. No que eles puseram a sua felicidade? Na paz de espírito, na missão cumprida. É como Paulo de Tarso falava, de lutar o bom combate. É ali que está a felicidade desses missionários. Via de regra, todos eles sofreram a beça. E todos eles tinham uma paz de espírito que nos impressiona. Quando você analisa essas pessoas, mas como que ele pode, com tanto sofrimento, ter essa paz, ter essa felicidade? Eles expressam a verdadeira felicidade. É interno. Tem que estar lá, é na nossa missão, não são coisas ou pessoas externas, é cada um consigo. Aí é que, refletindo, a gente pode chegar à conclusão de que é o caminho mais fácil para a gente encontrar a felicidade. É relativizando essa felicidade. Não é? Tirando ela um pouco do convencional, que é ter conforto, ter saúde, ter filhos perfeitos, né? Ter uma situação financeira estável. Isso são coisas externas. Isso não dá felicidade. Quantas pessoas vocês veem com depressão, com problemas sérios de síndrome de pânico, e que tem tudo isso que nós estamos falando. Famílias perfeitas, situação financeira muito boa, saúde, não sei o que, está lá com uma depressão profunda. Não está aí, está dentro da gente. Está dentro do nosso espírito. E nós podemos abrandar ou podemos aumentar o amargor das nossas provas, segundo a maneira como a gente encara essas provas. Então, quando nós temos uma provação na nossa porta, nós temos dois jeitos de tratar. Ou eu faço o que está pedindo aqui a mensagem da noite, com resignação, com aceitação, e toco, ou eu me rebelo e faço ela ficar mais penosa do que ela deveria. É mais ou menos como um dia de trabalho, né? Aquele dia que a gente tem que trabalhar e que sabe que vai ter que fazer uma coisa horrível, que a gente não gosta de fazer, que vai dar muito cansaço, que vai dar muito estresse, às vezes uma reunião com pessoas que a gente não gosta, às vezes um trabalho manual que eu quase não consigo fazer. Então eu levanto naquele dia, normalmente esses dias é uma terça-feira, né? Terça-feira não tem. Terça-feira é o dia que parece que cada hora tem 120 minutos, né? Mas então, a gente levanta na terça-feira para fazer isso. Como é que eu vou encarar a terça-feira? Eu vou encarar ela com coragem?
com alegria, nem que eu tenha que buscar aquela alegria lá no fundo, respirar e falar, vamos, né? Ou eu vou encarar ela com mau humor, ranzinza. Se eu encaro ela bem, daqui a pouco ela vai embora, passa, e ela é produtiva, e aí eu estou feliz, porque eu cumpri a minha missão na terça-feira, hein? Não é sexta, sexta é fácil ser feliz, gente. Amanhã está todo mundo sorrindo, a questão é terça, né? Aí o que acontece? Se eu vou amargurado, aquele dia vai ter 120 minutos cada hora, eu vou me irritar mais, as coisas vão ser mais penosas. E, na verdade, a terça-feira vai existir, todas aquelas tarefas serão feitas, e eu vou chegar no fim do dia e ela vai passar também. Então, de qualquer jeito, a terça-feira vai acontecer, as tarefas estarão lá, e no final do dia elas vão acabar. Então, cabe a nós, né, descobrir que jeito que nós vamos tocar. A terça-feira, a nossa vida, a aprovação. Essa é a síntese aí. Né? Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas. E por ser um mundo de expiações e provas, a dor é inerente nesse mundo. Não dá para evoluir sem ela. Nós temos na doutrina espírita alguns tipos de dor. Vamos mencionar 3 tipos de dor. Nós temos a dor expiação, que é a mais comum no mundo de expiação e provas. Não é? Então a dor expiação qual é? É aquela que nós estamos sofrendo em consequência de alguma ação passada, que os orientais nos chamam de karma. Essa é a dor expiação. Nós temos ainda a dor evolução, que é a dor dos missionários. É aquele que vem no instinto de perfeição, para se aperfeiçoar, ele pede uma missão muito penosa. E essa evolução pode muitas vezes nem ser a dele. Haja visto o caso do nosso mestre maior Jesus, não é? Ele veio para cá, Jesus precisava sofrer o que sofreu para ele evoluir? Não, era o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta, não precisava estar aqui de jeito nenhum. Mas ele vem com uma dor evolução, para quê? Para que a evolução fosse nossa. Não fosse ele, nós não estaríamos reunidos aqui hoje, tendo essa conversa. Essa é a dor evolução. E nós temos ainda a dor auxílio, aquela que nos é imposta, porque muitas vezes tamanho é o nosso desregramento, tamanho é a nossa necessidade, que nós viemos com uma dor, às vezes para passar uma vida inteira na cama, uma vida inteira em um sanatório, com um problema mental, com alguma coisa desse tipo. Então é uma dor corretiva, é aquela que vai nos corrigir, vai nos levar, né, para uma melhoria. Então, muito bem, o importante é isso, que a gente compreenda esse sentido da vida, que nós nos entendamos como espíritos em evolução, eternos, e aí a gente tem que fazer o que também? Nos posicionar dentro dessa vida, para compreender as nossas dores, para compreender a nossa missão, e aí buscar essa paz. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente poderia pensar em fazer isso? Às vezes a gente fala, então eu vou fazer uma terapia de regressão, né, de vidas passadas. Ou eu vou ficar lá na reunião mediúnica tentando tirar de um espírito ou de outro quem eu fui em vidas passadas, fica importunando a reunião espírita, né, que não está aí para isso, e a gente fica lá bicando para ver se sai alguma coisinha de... Normalmente a gente quer ouvir coisas maravilhosas, né, que eu fui um príncipe na França, que eu fui um soldado que ajudou a salvar o planeta e tal. E se eles pudessem falar, não falam para nos poupar. Porque nós não precisamos de nada disso, basta a gente fazer uma análise interna, basta a gente se perguntar para a nossa consciência, para o nosso interior, quais são as nossas tendências. Como é que nós reagimos a cada situação da vida? E ali nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Onde é que nós estamos na questão evolutiva? Se nós olharmos a evolução do planeta Terra, cada tempo que a gente volta, se voltarmos 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, nós vamos ver que hoje nós estamos muito melhor do que nós estávamos em qualquer uma dessas épocas. Por mais que a gente pense que não. A gente já falou disso em outras oportunidades. Então, se a gente olha para trás e vê que lá atrás era muito pior, nós estávamos aonde? Nós estávamos lá. Então, via de regra, provavelmente nós também éramos piores. Então, entender isso já é meio caminho andado, para a gente se posicionar no mundo de expiações e provas e compreender que as nossas provações fazem parte desse mundo que nós estamos. Mas aí vem a mensagem, né, e nos fala a respeito da bondade divina. Nos fala que nós devemos 100 e nos é permitido pagar apenas 1. Porque Deus é muito bom. Deus criou a vida. Né? O sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Para quê? Para nos ajudar. Então Deus não é igual aquele contador chato que
tira 300 páginas de um balancete, dá 12 centavos de diferença, ele olha e fala, vamos conferir tudo de novo, linha a linha. Não é. A mensagem fala, nós devemos 100. Se você pagar 1 agora, os 99 serão perdoados. Mas ele ainda ali fala que se você não pagar o 1 agora, vai ser cobrado até o último centavo. E o que é que ele quer dizer nesse pedaço aí, nessa informação? Vai ser cobrado por quem? Vai ser cobrado por Deus, que vai chegar lá e falar, você não me pagou 1, agora você vai pagar 100? Vai ser cobrado pela nossa consciência, quando nós despertarmos no plano espiritual e vemos que nós perdemos a grande oportunidade da vida. Eu só precisava de fazer 1% e não fiz. Era só 1. Essa é a cobrança dos 99. É quando a gente chega do lado de lá e fala, eu falhei de novo. Eu tenho que recomeçar. Né? Sempre a gente vai começar, mas não, vamos ver se a gente não começa do ponto que paramos, né? Lá atrás. Vamos parar em outro ponto, que seja 1 passo, 2 passos, 10 passos, não interessa, mas não pode ser no mesmo lugar. Imagine o nosso sofrimento quando a gente desperta no plano espiritual e chega lá e vê que não andou nem 1 centímetro. Essa é a dor. Essa é a verdadeira infelicidade. Então, se nós compreendermos essa coisa toda, nós vamos passar a confiar em Deus, aí vai ficando um pouco mais fácil. Tem uma história de uma senhora, a história diz que ela era uma senhora espírita de berço, mas ela poderia ser de qualquer religião, era uma senhora religiosa, e ela sempre dizia que Deus estava no comando da vida dela. Sempre. Desde sempre. Não, Deus sabe o que faz, Deus me protege, Deus há de nos proteger, Deus nos guia. Em certa altura da vida, ela, relativamente jovem, tem um AVC, um derrame, e vai para a cama. Vai para a cama e vai passar longos anos na cama. E num determinado momento, uma pessoa chega até ela, uma pessoa ardilosa, uma pessoa cínica, e diz a ela, então, onde é que está o seu Deus agora? E ela olha serenamente para ele e fala assim, exatamente aqui do meu lado, me ajudando a passar por esse momento tão necessário para a minha evolução. Então, voltando ao monte de Cafarnaum, no mesmo momento em que Jesus nos passou a oração do Pai Nosso, que é provável que todos nós aqui, pelo menos uma vez por dia, façamos essa oração, lá tá, uma das frases dessa oração é, seja feita a vossa vontade. Parece fácil, mas não é. Não é. Porque a resignação, a aceitação no sofrimento, ela é uma tarefa difícil. Porque, como nós já dissemos, ela é contrária à nossa lei de conservação da espécie. Nós estamos aqui para sobreviver como espécie, como animais que nós somos, estamos para sobreviver. Como nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, nós ainda somos muito influenciados pelos instintos animais. Então é contrário. Nós nos regozijarmos com o sofrimento é muito difícil para qualquer um de nós. É muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. E toda vez que você tem um sofrimento, uma dor, e a gente não está falando de coisas pequenas, a gente está falando de coisas mais marcantes na nossa vida, a gente passa normalmente por 3 estágios. Todo mundo já ouviu isso. O estágio da negação, o estágio da revolta, para depois chegar no estágio da aceitação. Então, quando a prova mais forte chega, a primeira coisa, não é verdade, é a negação. É a negação. Isso não é verdade. O diagnóstico do médico está errado, a notícia que estão me dando não é verdade, não aconteceu o acidente que eles estão me falando, não aconteceu o que eles estão me passando. Eu vou pedir uma outra avaliação médica, porque esse diagnóstico não está certo. Então é a negação. Depois vem a revolta. Por que comigo? Por que comigo? Nesse momento, via de regra, nós achamos Deus injusto. Mas Deus não foi justo comigo, eu sempre fui bom. Eu sempre fui ao centro, eu sempre li, estudei, tentei ser uma pessoa boa. É a revolta. Para depois vir o amadurecimento e, em algum momento, a aceitação. Muitas pessoas param em alguns desses caminhos. Uns param na negação, outros param lá na revolta, e outros conseguem chegar na resignação. Eu diria que talvez a grande maioria chegue na resignação. Às vezes chega muito tarde, mas chega.
né? Porque às vezes sofre, lá no final da vida já aceita, não, tinha que ser assim mesmo, né? Se a gente tivesse aceitado isso antes, teria sido muito mais fácil. Nós teríamos aproveitado a oportunidade, porque não adianta vir uma provação para nós, que é justamente para promover uma mudança, e a gente ficar negando ou revoltado com ela. Porque vai passar a oportunidade, nós não aproveitamos. Aí o que vai acontecer? Vamos precisar de outra. Nós vamos precisar de outra. Tem uma outra história interessante, que é de uma senhora que ganhou um copo da sua avó, já falecida. Então ela tinha um copo, era uma relíquia. Copo da minha avó, copo da minha avó. Um belo dia ela deu um tapa no copo da avó. E o copo da avó se estilhaçou no chão. Ela então passou pelas 3 fases, né? Não, o copo não caiu. Eu estou sonhando. Esse é um sonho. Né? O copo não caiu. E o copo lá quebrado no chão. Bom, ela viu, o copo está quebrado no chão. Aí ela entrou na fase da revolta. Não, meu copo nunca podia ter quebrado. Nunca. Minha avó deve estar virando no túmulo, porque quebrou o copo que ela me deu, eu era menina, aquela coisa toda. E ela fica nesse estágio e simplesmente não varre os cacos do chão. Vai cuidar da vida e não varre os cacos do chão. E via de regra, ela passava por aquele chão e pisava num caco. Pá, espetava o pé e se feria. Voltava, praguejava, achava que não devia ter acontecido isso com ela, e ia embora, não limpava. Pisava de novo no caco, pisava de novo no caco. Então ela ia se ferindo. Até o dia que ela aceitou e limpou o chão. Então muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós, para não enfrentar a realidade, nós não refletimos a respeito do problema que está nos sendo imposto, da prova, da necessidade daquela prova, e não limpamos o chão. Aí nós ficamos estagnados em um momento do tempo na nossa vida. Porque como eu disse para vocês, a gente está falando aqui de eventos mais profundos. Não é aquela coisa pequena, é um evento mais profundo. Que todos nós passamos. Mais cedo, mais novo, mais velho, passamos. Algumas pessoas não passam por isso. Mas as pessoas que não passam por isso, via de regra, são pessoas muito frágeis. Quando a gente conversa com elas no final da vida, você percebe que essa pessoa não aprendeu tanto. Aquelas pessoas mais sofridas, normalmente elas se modificam, elas são as mais guerreiras, né? As que conseguem sair. Então nós ficamos parados no tempo. Ficamos ali estacionados, pisando nesses cacos, que são as feridas que nos foram abertas por essas dores, por essas provas. E a gente não avança. A gente não aproveita a prova. E essa resignação, essa aceitação, não é abaixar os braços. Não é abaixar os braços e falar, não, tá bom, tu que vier, tá bom. Não é uma atitude passiva, cordata. É uma atitude de lutar o bom combate. Né? Senão as pessoas podem interpretar errado e falar, não, se vem uma dor, eu quero mais é que venha mesmo, porque aí eu vou... Você está contrário à lei. Nós estamos aqui para lutar contra as nossas dores, e é nessa luta que nós vamos nos melhorar. Porque às vezes você uma atitude passiva, veio, é porque tinha que ser, então não vou fazer nada. Eu estou doente, eu tenho um tratamento que é doloroso, que é longo, mas eu não vou fazer, porque... Não. Se veio a doença e se tem o tratamento, as 2 fases são importantes para o teu crescimento. Aceitar a doença e fazer o tratamento. Porque se você não faz o tratamento, você está cometendo um suicídio indireto. Se o tratamento já existe e está a seu alcance. Se ele não está a seu alcance, paciência. Só tem uma cirurgia na Alemanha que faz isso. Eu não tenho como ir para a Alemanha, não tenho dinheiro, não consigo dinheiro. Paciência. É também uma nova aprovação que eu tenho que passar. Ver que existe a cura lá e eu vou morrer aqui porque eu não tenho como ir lá. Aí aceitar isso, perfeito. Agora, se eu fico doente, tenho uma operação na Alemanha, que eu tenho certeza que eu tenho chance de me curar, e eu digo, não vou para a Alemanha, porque eu tenho que passar por isso, eu estou tendo uma atitude passiva com relação à dor. E às vezes eu estou desviando a minha missão. A minha missão era ir para a Alemanha, fazer a cirurgia, voltar, influenciar outras pessoas, continuar o meu processo evolutivo. Então é uma atitude combativa. Combativa em cima das nossas missões, em cima daquilo que a gente tem para nós. E cada um tem a sua. A gente sempre fala isso. A gente tem que medir essa questão de missão. Porque se a gente comparar a missão com os grandes, nós não saímos do lugar.
Se nós falarmos, eu não sou tão grande como o Chico, como o Divaldo, como esse ou como aquele, então, portanto, eu não tenho missão nenhuma, nós estamos errando. Todos nós temos uma missão. Todos nós. E se nós também perguntarmos para o nosso íntimo qual é, nós vamos saber. Pode ser cuidar da família, cuidar do filho, cuidar do trabalho, cuidar da empresa, varrer o chão, enfim. Todos nós temos uma missão. E a missão é importante quando? Primeiramente, quando ela nos muda. Esse é o objetivo. A nossa missão aqui não precisa ser mudar o mundo. A nossa missão aqui é nos mudar. A nossa missão aqui é criar condições para que a gente evolua. Isso é assim porque nós somos seres humanos. E seres humanos precisam de desafios para poder continuar caminhando. Se nós fôssemos planta, quando éramos planta lá atrás, nós precisávamos de um ambiente propício para poder crescer e viver aquela experiência. Então nós precisávamos de uma boa terra, nós precisávamos de chuva, nós precisávamos do sol. Um ambiente propício. A planta precisa disso. Ela vai crescer, vai viver a sua experiência, vai morrer, vai ter outra experiência, e aí nós chegamos no ser humano. E chegando ao ser humano é ótimo, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o pensamento, só que nós temos também as nossas obrigações como seres humanos. E o que nos faz crescer como seres humanos são justamente os nossos desafios, e a forma como a gente encara esses desafios. Então o primeiro passo para que a gente possa fazer uma mudança na nossa vida é a aceitação. É nos aceitar, em primeiro lugar, como nós somos, e aceitar as nossas provas, que é o que o Estudo da Noite está propondo. Com isso, nós vamos abrir as portas para essa mudança, limpar o chão, tirar os cacos do chão. Porque, na verdade, a mudança não é algo que nós fazemos, é algo que nós permitimos que aconteça. Então, esse é o nosso caminho. É ir mudando, aos poucos, ir mudando sempre. Não parar, não ficar retrocedendo, não ficar estagnado num local. Sempre em frente. Sempre em frente. É isso que nós temos que fazer. Que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos todos uma boa noite.